Ele nasceu em Pouso Redondo, 1948. Ele é filho de Máximo e Adelaide. Ele tem 14 irmãos. Ele é casado com Janete. Eles têm 3 filhos. Luísa, Débora e Enzo. Ele é médico. Ele estudou em Rio do Oeste, Lages, Caxias do Sul e Porto Alegre. Ele adora risoto e massas, bebida, vinho e champanhe. Torcedor do Inter, o Colorado de Porto Alegre e o Palmeiras de São Paulo. Hobby, livros, muitos. Música italiana e grandes clássicos. Detesta a ignorância. O outro, ele nasceu em Porto Alegre em 1980. Ele é filho de Dario e Janete. Ele tem 2 irmãs, Luísa e Débora. Ele é casado com Sara. Ele é médico. Ele estudou no Colégio Dom Bosco, no Rui Barbosa, no Positivo em Curitiba e na Federal de Porto Alegre. Ele adora carne vermelha. Adora um chopp e uma cerveja bem gelada. É torcedor do Colorado, de Porto Alegre e do Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Hobby, TV e ESPN Esportes. Bibliografia dos grandes filmes, dos grandes elencos. Música, reggae, grandes bandas internacional. Detesta badalação social. São eles, o estimado Dario Nardelli, médico do aparelho digestivo, e seu filho, Enzo Nardelli, também médico do aparelho digestivo. São os nossos convidados, os estimados Nardelli. Pois não. Obrigado por ter vindo aí na estamos boca aí, do povo. Estamos aí. Prazer estar aqui no teu programa. E vamos ao que interessa, as tuas perguntas que podem acrescentar para as pessoas que vão ver o programa. É verdade. Na verdade, o objetivo do programa é sempre levar a boa informação, a orientação ao nosso público, né? Que é o que tem, principalmente quando se fala em área médica, né? Em saúde, uma coisa tão importante nos dias de hoje, né? E as pessoas, muitos se preocupam muito, outros se preocupam muito pouco. Mas eu gostaria de só, antes de nós falarmos em saúde, aparelho digestivo, balão, redução de estômago, perder peso, como enfrentar essa vontade de comer muito, de beber muito, as indisciplinas do dia a dia, né, das comidas culinárias. Essa história bonita de pai médico, filho médico, é uma coisa... Eu já tentei fazer uma com o doutor Murara, fazendo seu filho Bruno, mas o Lelo meio que deu uma fugida, viajou. Mas ele vai vir, você tem que insistir. O doutor Ercides também tem filho médico, enfim, Rio do Sul, o Leontino também tem. Exatamente, então tem vários outros, médicos, né? aqui. Tem vários médicos aqui que tem... O Ademir Claudino também. Vai vir aqui, né? O Diogo. O nosso saudoso Baca também. Deixou a semente dele. Rio do Sul, Alto Vale tem uma coisa assim bem diferenciada que, claro, isso não é uma prerrogativa e um privilégio só do Rio do Sul, Alto Vale. Isso acontece talvez no Brasil inteiro, no mundo afora. Mas é uma coisa diferente, né? Correto. Tens razão. E é isso que faz com que a gente tenha o ânimo de trabalhar e transmitir para os filhos alguma coisa que você aprendeu, porque o mais triste seria você aprender, estudar, se formar e chegar um belo dia e não deixar para ninguém o teu conhecimento, a tua experiência. Então, se um filho poder aproveitar a tua experiência, já está uma herança muito boa. Isso teve um empurrãozinho de casa ou você, o estimado doutor Enzo, teve um empurrão do pai ou da mãe Janete, ou você... Aquela coisa, eu nunca vi bananeira dar abacaxi, né? Não, a bananeira vai dar banana, né, Dario? Sim, olha. Então, né? E, claro, aí segue aquelas coisas. Eu puxo o saquismo do pai, aquela coisa, paparicando, e eu vou seguir os caminhos. É mais ou menos isso, ou teve uma coisa diferente? Olha, Neri, uma coisa que ele sempre me deixou muito à vontade em escolher realmente a profissão que eu seguiria, e eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. Quando eu tinha 15 anos, 16 anos, eu já estudava para ser gastroenterologista que eu sou hoje. Então, eu tive o privilégio de ter uma orientação adequada, de ter sempre um exemplo, né, vindo de dentro de casa, isso foi o mais importante. E eu sempre soube o que eu seria. Eu sempre soube que seria gastroenterologista e ele também sempre soube que eu viria para ajudá-lo aqui, trabalhando juntamente como a gente faz hoje, e procurar seguir os passos dele e o legado que ele
está me deixando em vida aqui os exemplos, e a gente espera, como Rio-Sulense, que a gente possa, por muitos anos, aí, cuidar bem aqui dos nossos pacientes aqui de Rio do Sul e do Alto Vale. Porque é uma coisa, né, bonita, a sequência, né, de uma atividade profissional, né? Claro, isso também não deixa de ser no comércio e na indústria. Vamos pegar exemplos, nós temos mil exemplos aí. Centenas, milhares. É claro, que o pai encaminha o filho para fazer administração de empresa, ou economia, para tocar a indústria, o comércio. Isso é uma coisa muito comum e natural. Mas na medicina me chama a atenção, porque poderia fazer medicina e fazer cardiologia, fazer otorrino, fazer não sei o que lá, enfim... fazer cirurgia geral, mas não, ele seguiu os caminhos do pai, né, Dario? Porque, na verdade, quando ele era menor, pequeno, 10, 12, 13 anos, que ele estudava muito, estava sempre estudando na biblioteca, eu achava que ele ia ser um advogado e eu achava que ele ia ser um grande juiz. Eu pensava, comigo, porque ele tinha uma formação, ele estudava, lia, tudo. Então, mas lá a decisão foi dele. E também, se fosse advogado, teria puxado também era banana. Porque o Abílio... Eu tenho 4 irmãos advogados. E o Abílio é uma grande referência, né? Está sempre também ligado na boca do povo lá. E é verdade, olha, ele vai gostar dessa referência aqui. Ele e a dona Terezinha. Ele vai ficar bobo, É verdade. O Abílio é uma grande figura. Eu agora adoro ser irmão, é verdade, uma grande figura. Mas, enfim, a história é bonita, mas eu acho que é importante a gente falar do aparelho digestivo. Uma coisa que, quando fazer um check-up, qual é o momento certo? Olha, Neri, a maioria das pessoas assim sempre pensa e se preocupa com razão, com a pressão alta, em procurar um seu cardiologista e às vezes se esquece um pouco da gastroenterologia. Então a gente sempre assim recomenda, fala para os pacientes, para os nossos amigos, que se o paciente não sente nada, a gente sempre recomenda, por volta de 40 anos, iniciar a investigação com uma endoscopia. E, sem dúvida, se ele tiver algum sintoma antes dessa idade, sem dúvida a gente individualiza cada caso e orienta o paciente. E quanto à colonoscopia, geralmente, perto dos 50 anos, também é um exame de check-up, digamos assim. Do mesmo jeito que vai se fazer o colesterol, vai se fazer o exame da próstata, a gente tenta difundir também a realização desses exames. Mas eu quero voltar no aparelho digestivo. A colonoscopia nós vamos falar depois, que tem o tabu, a vergonha de não deixar fazer, depois nós vamos falar isso depois. Okay. É verdade, isso é uma cultura, infelizmente, do ser humano e principalmente muito nossa daqui da nossa região. Mas o aparelho digestivo, que quando você fala, o Papo Dario deverá confirmar isso, aos 40 anos, se não sentiu nada, é o momento de começar a fazer um check-up, justo. O cara, afinal de contas, tem 40 anos de vida, 40 anos que ele tomou leite materno, tomou mamadeira, mas também comeu feijão, comeu arroz, bebeu, fumou, tomou talvez suas cachaças na vida, enfim. Quanta coisa foi nesse aparelho digestivo durante 40